por defender a verdade. O senhor sofre muitas perseguições? Uma boa pergunta. Eu respondo de uma forma bem tranquila, da seguinte maneira. O cristão que não é perseguido, ele deve, no mínimo, se questionar. Olhemos para a própria igreja. A igreja, ela nasceu perseguida. A igreja não nasceu tranquila, não. Paulo teve que estar correndo, Pedro correndo, os apóstolos correndo. A igreja, ela nasceu perseguida. E deixa eu dizer uma coisa, ela vai ter a sua conclusão quando o Senhor vier na sua segunda vinda, que a igreja, o inferno, a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja, isso é promessa do nosso Senhor. Mas até Jesus vir, a igreja vai continuar sendo perseguida. Então, isso equivale a dizer sim. E não tenho dúvida, seja nas minhas mídias sociais, seja no meu pessoal, sem dúvida, o que eu falo não agrada muito gente, não. Vem a pessoa, entra no meu privado lá no meu Instagram, sobre padre, o senhor falou isso, padre, o senhor vendo isso, padre, o senhor está defendendo isso, é bom o senhor usar outra linguagem, que o povo tem esse negócio. Padre, usa outra linguagem. Tendo que ter uma linguagem própria, a linguagem do evangelho, não é outra linguagem, não. Que hoje se criou esse negócio, não fale assim, não, fale de outro jeito, eu fosse o senhor, eu fosse não sei o que, eu fosse. E eu, como padre, eu ordenei sabendo que eu seria porta-voz de uma voz maior, que é a voz da igreja, a voz de Cristo. E sendo a voz da igreja, a voz de Cristo, eu vou sempre denunciar. Aí que tá. Eu vou ser sempre esse que denuncia o pecado, que denuncia a mentira. Aí você acha que denunciando o pecado, denunciando a mentira, você vai ser aplaudido, mas não vai nem aqui, nem canto nenhum. E nem podemos. E não podemos. Já infeliz do padre, sobretudo, que é ordenado com o objetivo de ser aplaudido, de ser querido por todo mundo. Não. Se Nosso Senhor não foi, olha, Nosso Senhor morreu aonde? Na beira da praia tomando água de coco? Não. Não foi, não. Nosso Senhor morreu na cruz. E aqueles que até então estavam aplaudindo foram os primeiros que depois estavam crucificando a ele. Então, essa questão da perseguição, ela é muito séria, só que ela está dentro do programado. Jesus já tinha dito para nós, se fizeram isso com o mestre, imagine com vocês. Jesus já tinha dito já direitinho, o discípulo não é maior do que o mestre. Portanto, o caminho feito por nosso Senhor é o caminho que deve ser feito por todos os seus discípulos. O que eu peço a Deus é a graça de, diante da perseguição, não desistir. Eu confesso a você, e falo agora em público, a você, Tiago, mas a todo mundo. Ser padre e viver mais tranquilo, olha, é bom demais, viu? Bom demais. Dependendo da missão que você está, dependendo do que você está fazendo, é tranquilo. Celebrar a missa, ir para o confessionário, atender confissão, ir no hospital da unção dos enfermos na casa de alguém, olha, é a parte tranquila de fazer, viu? Agora, quando ser padre, a partir daquilo que é a proposta do evangelho, que inclusive é de denunciar o pecado, de denunciar a mentira, aí começa o negócio a ficar tão bom, não. Você já não dorme tão bem como é para dormir, você já não é tão bem visto como deveria ser, e você começa, do ponto de vista humano, a perder os privilégios. Começa a perder os privilégios. Teve postagem, por exemplo, que eu fiz defendendo a igreja, não é defendendo um político, sei lá o que for, defendendo a igreja. E o Instagram tem como enumerar isso, que eu pedi quase 2.000 seguidores, só porque eu estava defendendo a igreja, defendendo os valores da igreja, defendendo, por exemplo, a realidade do que a igreja fala sobre o sexto mandamento, que é inegociável. E a pessoa está achando, não, que eu não deveria falar aquilo, não. E deixou de seguir. Eu só me preocupo, não era questão de deixar, eu tinha tantos seguidores e agora não tem. Não é o deixar de seguir em si, é o que essa pessoa está entendendo sobre o evangelho, sobre a igreja. E se ela está entendendo desse jeito, significa que ela está vivendo o contrário da igreja, o contrário do evangelho, portanto, está em risco a salvação dela. Não é alguém que deixou de seguir o padre Elenil. Eu não estou preocupado com isso, não, sendo muito sincero com você. As minhas mídias eu tenho usado, quem me acompanha aí, use o YouTube, use o Instagram, o Facebook, use todos os meios, mas com esse objetivo de mostrar a verdadeira igreja, de mostrar o magistério, a doutrina, levar as pessoas a amar a Deus, a amar a igreja. Eu não estou preocupado com o número.
Não, mas não estou mesmo. Ah, tantos seguidores. Meu Deus do céu, não posso estar preocupado com o número. Tem que estar preocupado com a salvação dessas pessoas que por aí estão, com vontade de Deus, por providência, estão me seguindo. E eu, como padre, tenho que ensinar o caminho que leva a Nosso Senhor. Não é outro caminho, nem outro para não caminhar em outra direção, não. Tem que ser o caminho que leva a Jesus. Se eu ensinar a doutrina, o magistério, a palavra, esse caminho leva a Jesus. Mas se eu ensinar outra coisa, o caminho vai sair na China, não vai sair no céu, não. E o caminho que o padre tem que ensinar é o caminho que leva ao céu, que leva à eternidade. E eu não posso perder de vista isso de jeito nenhum. Por isso que eu disse que eu peço a Deus a graça de perseverar, porque tem hora que é pesado. Quando você é, por exemplo, perseguido por alguém que não tem tanta influência, até que vai. Mas quando você é perseguido, por exemplo, com uma autoridade eclesiástica que está acima de você, e aí? Só que você olha e vê que o que você está pregando e falando está de acordo com o evangelho, está de acordo com a doutrina. Aí tem toda a realidade da obediência à igreja, que eu livremente prometi a Nosso Senhor e quero cumprir até o instante da vida. Então tem todo esse discernimento para você, nesse sentido, não ser desobediente à autoridade eclesiástica, mas também de você não negar a fé em Nosso Senhor. Aí entra esse contexto de ser tão difícil, digamos assim, ser mais fácil simplesmente celebrar a missa, fazer uma pregação tranquila ali, ir para o confessionário, administrar os sacramentos. Só que o padre não é vocacionado e chamado para viver uma vida tranquila. Ele é chamado a viver uma vida de Cristo. E Cristo o tempo todo está, nesse sentido, batendo de frente com os doutores da lei, com os fariseus, com as autoridades, inclusive, autoridades civis e religiosas. Ele chama lá Pilatos de raposa, só me fugiu o nome, Herodes, eles chamam Herodes de raposa. Olha só o tratamento tranquilo. Ele batia de frente com autoridades religiosas, batia de frente com as autoridades civis, mas aquilo que não estava de acordo com a proposta nesse sentido do evangelho. Portanto, que ele batia de frente, o que aconteceu? Foi perseguido até ser morto, mas por uma causa maior. E isso equivale a dizer que nós não podemos ter medo da perseguição, nós precisamos pedir a Deus a graça da perseverança e da fidelidade, porque abrir mão da verdade é, de algum modo, abrir mão da salvação. Olha só que sério. Quando eu abro mão da verdade, eu estou abrindo mão da salvação. Por isso que os mártires, quando era proposto para eles, ou negar Jesus ou morrer, o que eles escolhiam? A morte. Porque negar Jesus era colocar em risco a salvação. E os santos entenderam, sobretudo os mártires. Eu não posso colocar em risco a minha salvação, não. Eu prefiro morrer do que negar nosso Senhor. Então, diante da perseguição, nós temos que pedir essa graça ao nosso Senhor. Se for preciso morrer, eis-me aqui. Mas que nunca possamos negar nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa que eu vi o padre Overland de Moraes, aí que está aí do lado do senhor, né, em Várzea Grande, falar. Nós convivemos bem juntos aqui, graças a Deus. O padre Overland, eu vi falar uma vez, em um vídeo desses de bastidor, não é um vídeo de homilia, não. A mulher perguntou para ele, né, como era ser padre. Ele falou, ser padre é fácil. Ele falou assim, agora ser o padre que nosso Senhor quer que eu seja, aí é muito difícil, porque essa é santo mesmo.